Vocês sabiam que o governo italiano está querendo mudar as regras para o reconhecimento de cidadania novamente? Pois é, o que está em discussão agora é uma proposta chamada Ius Italia, e ela pode limitar os direitos de quem deseja se tornar cidadão italiano. A ideia é permitir que só descendentes até a quarta geração, ou seja, bisnetos, possam solicitar o reconhecimento da cidadania. Isso mesmo. Se você é trisneto, ou seja, descendente de italianos que estão além do bisavô, você pode perder completamente o direito de se reconectar com suas raízes italianas. Esse tema é muito polêmico e está causando um rebuliço tanto aqui na Itália quanto aqui entre nós ítalo-descendentes. Hoje eu vou explicar como essa proposta funciona, o que realmente está por trás dela e, claro, como isso pode afetar quem ainda está planejando dar entrada ou quem já está no meio do processo de reconhecimento. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiano Martinelli, CEO da FM Cittadinança, e no vídeo de hoje vamos entender em detalhes o que é o Ius Italia, seus impactos e o que podemos esperar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever agora para não perder mais conteúdos como este. Vamos juntos acompanhar todas as mudanças e atualizações sobre cidadania italiana. Agora que você já se inscreveu, estamos todos no mesmo barco, vamos falar um pouquinho mais sobre essa proposta que está causando tanta discussão. O Ius Italia foi apresentado pelo partido Forza Italia, que é parte da coalizão de governo atual. A ideia é que a cidadania italiana seja limitada a descendentes até a quarta geração, ou seja, bisnetos dos italianos que imigraram. E o principal argumento que eles utilizam para justificar essa mudança é que muitos ítalo-descendentes só querem o passaporte italiano para conseguir morar em outros países, como Estados Unidos e Canadá, e que esses processos de cidadania acabam sobrecarregando os consulados e os serviços públicos italianos. Além disso, eles afirmam que a concessão de cidadania muitas vezes é usada de forma indevida, como um benefício e não como uma conexão real com a Itália. Então, qual é a solução que eles propõem? Cortar o direito de quem está além da quarta geração. Mas será que isso faz sentido? Será que limitar o acesso à cidadania vai resolver os problemas que eles estão apontando? Ou será que isso só vai afastar ainda mais os descendentes legítimos que, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, ainda mantêm suas raízes e o amor pela Itália vivos? Fica aqui comigo que a gente vai analisar isso em detalhes. Vamos falar de prós e contras e também das consequências para quem já iniciou o processo, quem ainda vai dar entrada e até para quem já tem a cidadania italiana reconhecida. E olha, as mudanças podem ser profundas. Eu sei que esse é um tema que toca o coração de muita gente. Afinal, a gente está falando de uma conexão que vai além dos papéis e documentos. Então vamos entender cada detalhe para que você esteja preparado e não seja pego de surpresa se essa proposta realmente for aprovada. Agora que já fizemos essa introdução, vamos entender melhor os detalhes do Ius Italia. Essa proposta não trata apenas de limitar a cidadania para descendentes além da quarta geração, mas também de reformar outras partes das regras de cidadania italiana. Por exemplo, um dos pontos centrais do Ius Italia é conceder cidadania para jovens que não têm ascendência italiana, mas que vivem e estudam aqui no país há pelo menos 10 anos consecutivos. Isso quer dizer que, mesmo sem laços de sangue, esses jovens poderiam obter a cidadania se provarem que têm uma conexão sólida com a Itália, seja por meio da educação, do idioma e da cultura. Essa parte da proposta foi incluída como uma tentativa de reforçar o conceito de ius culturae, que valoriza a integração cultural ao invés do laço sanguíneo tradicional. A ideia é premiar quem cresceu e se formou no sistema educacional italiano, criando uma base para novas gerações de cidadãos que contribuam para a sociedade. Por um lado, isso ajuda a integrar pessoas que realmente têm um vínculo direto com a Itália e que, de certa forma, já se consideram italianos. Mas, ao mesmo tempo,
esse incentivo para migrantes jovens contrasta com a restrição para descendentes legítimos de italianos. Por que valorizar mais quem não tem um laço histórico e, ao mesmo tempo, cortar o direito de famílias que sempre mantiveram viva a identidade italiana ao redor do mundo? E esse é o ponto que torna o Ius Italia tão controverso. De um lado, eles querem incentivar a cidadania para jovens que cresceram na Itália, mas do outro, cortam o direito dos descendentes legítimos que mantiveram o amor pela Itália por gerações. Agora que você já entendeu o que é o Ius Italia, vamos falar sobre como essa proposta pode impactar milhões de ítalo-descendentes ao redor do mundo. Como qualquer medida, ela traz alguns pontos que o governo considera positivos, mas também muitos aspectos negativos que precisam ser analisados com cuidado. Por um lado, os defensores da proposta argumentam que isso vai ajudar a combater fraudes e abusos no processo de reconhecimento de cidadania. E sim, existem casos de documentos falsificados e pedidos que realmente não são legítimos. A gente sabe que, infelizmente, tem quem aproveita as brechas do sistema. Então, ao limitar o direito de transmissão de cidadania, o governo italiano espera ter mais controle sobre quem realmente pode ter acesso ao passaporte italiano. Outro ponto que eles levantam é a sobrecarga nos serviços consulares. Hoje, quem já deu entrada no pedido de cidadania ou está tentando marcar uma consulta em um consulado, sabe o quão difícil é conseguir uma vaga. Às vezes, levando anos para um simples agendamento. Com a redução de novos pedidos, eles acreditam que poderiam focar melhor nos processos legítimos e agilizar os atendimentos. Mas será que essa é a melhor forma de resolver o problema? E mais, será que é justo jogar todos os ítalo-descendentes no mesmo balaio e tratar todos como se estivessem agindo de má fé? Essa é a grande questão. Porque ao limitar o direito à cidadania, a Itália não está só combatendo fraudes. Ela está, na verdade, cortando um direito histórico e gerando uma ruptura emocional e cultural com milhões de famílias que, mesmo longe, ainda mantêm viva a cultura e a identidade italiana. Afinal, a Constituição italiana diz que filho de italiano é italiano. E não importa se esse filho nasceu em Nápoles, em São Paulo, em Buenos Aires ou em Nova York. A cidadania italiana ela é transmitida iuris sanguinis, ou seja, pelo sangue. Se você é descendente de um italiano, isso deveria ser suficiente para ter o direito reconhecido, independentemente de quantas gerações tenham se passado. Então, por que agora, de repente, a Itália quer redefinir o que significa ser italiano? E é aí que a coisa começa a ficar complicada. Porque a gente entende que existe uma preocupação legítima em evitar abusos, mas a proposta está atacando o direito de quem nunca fez nada de errado. É como se, para resolver o problema de uma minoria, eles estivessem punindo a maioria. E o impacto disso vai muito além de papéis e processos. Essa mudança afeta as vidas de pessoas que cresceram ouvindo histórias dos avós e bisavós italianos, que mantêm tradições, que falam o idioma, que se sentem italianos, mesmo sem nunca terem pisado na Itália. Pessoas que sonham em poder se reconectar com essa herança e que agora podem perder essa chance. Então, como isso pode afetar quem já tem a cidadania, quem já deu entrada ou quem ainda está planejando iniciar o processo? Se você já possui a cidadania italiana reconhecida, fica tranquilo. A proposta não deve afetar retroativamente quem já é cidadão. Seu status está seguro. Mas se você é descendente de um italiano e ainda não deu entrada, a história é outra. Para quem já deu entrada no pedido, a incerteza é muito maior. A proposta não deixa claro se processos em andamento seriam congelados ou até mesmo cancelados. Isso significa que quem já investiu tempo, dinheiro, energia nesse sonho pode ver tudo ir por água abaixo se essa proposta for aprovada. E finalmente, para quem ainda está planejando dar entrada e está além da 4ª geração, ou seja, tataranetos de italianos,
o direito de se reconectar com suas origens simplesmente desaparece. E essa é a parte mais dolorosa, porque estamos falando de famílias que mantiveram a cultura e a história italianas vivas por gerações e que agora podem ser desligadas desse laço para sempre. Por isso, é tão importante que a Premier Giorgia Meloni e o governo italiano pensem muito bem antes de apoiar essa medida. Essa proposta vai na contramão de todo o discurso de valorização da italianidade e das raízes que ela sempre defendeu. Como Premier, ela tem a responsabilidade de proteger os interesses dos ítalo-descendentes e promover políticas de incentivo, não de exclusão. O que a Itália deveria estar fazendo é o oposto. Em vez de afastar seus descendentes, por que não criar programas de incentivo para que eles voltem e ajudem a Itália a crescer? A Itália hoje enfrenta um dos piores cenários demográficos da Europa. A população está envelhecendo rapidamente, a taxa de natalidade está em queda livre e o país precisa urgentemente de uma nova geração para sustentar o futuro. E quem melhor do que os próprios descendentes para ajudar nisso? Pessoas com laços históricos, culturais e familiares com a Itália, que podem contribuir com trabalho, inovação e energia para revitalizar o país. É por isso que cortar esse direito não faz sentido. O governo deveria estar criando políticas de incentivo ao retorno, apoio à moradia para jovens ítalo-descendentes que queiram estudar e trabalhar na Itália, facilitação de negócios para quem deseja abrir empresas no país, benefícios fiscais para atrair essa nova geração de italianos que está espalhada pelo mundo. Ao invés de dizer não queremos vocês aqui, o governo deveria estar dizendo: voltem, ajudem a construir o futuro da Itália. E esse é o ponto central. Se a Itália quer realmente resolver os seus problemas econômicos e demográficos, a solução não está em cortar direitos, mas em valorizar e atrair quem pode ajudar. No final das contas, é isso que precisamos defender. A cidadania italiana não é apenas um documento, é um laço de sangue e de história. E cortar esse laço é destruir uma parte da própria identidade do país. Porque mesmo que a gente esteja longe, o amor pela Itália continua vivo. E não é um pedaço de papel que vai mudar isso. Então, se você também acredita nisso, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo e vamos mostrar ao governo italiano que os ítalo-descendentes ao redor do mundo querem ser parte ativa do futuro do país. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, porque aqui a FM não para.